Saudações, caros amigos, caras amigas, eu sou o professor Ricardo e peço a sua gentileza de dar um like no nosso vídeo, se possível, se inscreva no nosso canal ou simplesmente ouça o nosso vídeo até o final. O nosso tema de hoje é filosofia política, desigualdade e pandemia. Desde que fomos assolados por este momento pandêmico, nossas vidas foram de alguma maneira roubadas pelo tempo. E dentro desta ordem, eu queria chamar um pouco a reflexão do pensamento de dois pensadores da filosofia política e perceber depois os desdobramentos dos conteúdos e até mesmo os antagonismos, porque assim, em filosofia, nada é absolutamente certo e pronto e acabado. Sempre há o antagonismo, as críticas, as oposições. Portanto, chamar a atenção de vocês para Aristóteles, de uma maneira resumida. Aristóteles é um idealista dentro da ordem da filosofia política. Para ele, a política, a organização social, ela tem uma finalidade clara: buscar o bem comum. Essa deveria ser a política. Deveria ser uma política em que o bem comum estaria equilibrado. Por isso que ele tem o conceito de justa medida. De justa medida, do qual ele retira do elemento da natureza. Sim, para o nosso querido Aristóteles, a política não foi construída como um contrato social. Ela não nasce das vontades humanas, ela se impõe à própria natureza humana, porque você não consegue viver sozinho. Você depende dos outros. Você vive relações interdependentes. Você não faz o pão que você comeu ou a roupa que você veste agora. Portanto, naturalmente, somos seres sociais, animais políticos. Portanto, é da natureza que Aristóteles tira o conceito da fundação da ordem política. E é da natureza também que ele tira essa ideia do equilíbrio, da justa medida, que está marcada pela ideia de necessidade. Sim, na natureza existe equilíbrio porque à medida que as necessidades são supridas, pronto, acaba-se os desejos. Uma coisa é a necessidade, outra coisa é o desejo. Portanto, para Aristóteles, devemos pautar sobre a ideia de necessidade. Portanto, o seu conceito de filosofia política tem até um elemento econômico, de maneira tal que a riqueza, o excesso de riqueza seria um vício e o excesso de pobreza, ou a escassez, ou seja, a ausência de qualquer riqueza, seria também um vício. Portanto, para ele seria uma classe média, o mundo ideal dentro da ordem política. A partir de tais conceitos, nós podemos pensar que seria toda uma classe média. Diferentemente de Aristóteles, nós temos Maquiavel. Maquiavel ele é um pensador já do mundo moderno. E o mundo moderno já estava instalado todo aquele aparelho ideológico de uma burguesia em ascensão que ampliava cada vez mais os seus poderes, seja nos mares mediterrâneos, com os domínios das rotas, com as especiarias, seja agora diante do desafio de cruzar o Atlântico e começar a colonizar esse amplo continente que até então não se sabia que existia. Portanto, Aristóteles, ou melhor, Maquiavel, ele vai pautar essa ideia da filosofia política a partir de uma ideia de expansão. O poder político não é estoque. Se você se contentar, se o príncipe se contentar com o poder político, ele mais cedo ou mais tarde será desbancado. Portanto, para Maquiavel, a dimensão política não é uma prerrogativa da idealidade, como pensava em Aristóteles. A política deveria ser assim, não. Vamos ver o que a política é. E a política, instaurada a partir do mundo moderno, é a ideia do poder que se expande e mantém uma ordem, mesmo que essa ordem seja injusta,
mesmo que essa ordem não esteja compatível com os valores da cristandade. Por isso que nosso querido Maquiavel vai separar a moral da política. Uma coisa é a moral, o bem e o mal, outra coisa são os atos políticos. Para tanto, então, você pode usar de violência, mentira, assassinato, para manter a ordem, manter o poder sobre suas mãos e fazer com que esse poder seja expansão. E esse poder, como expansão, se move não como a necessidade para Aristóteles, mas se move como desejo. E o desejo, meus queridos, minhas queridas, não tem fim. Nós desejamos incessantemente, a cada momento em que vemos uma propaganda que tenta subjetivar a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito. Ai, nós que não imaginávamos precisar daquilo, agora vivemos. Infelizes na busca da realização do desejo e da posse, ou seja, de expansão. E o que isso tem a ver? O que isso tem a ver com esse momento de pandemia? E esse momento de ampliação da desigualdade no mundo? Bom, aquele que tem o poder se expande. Vejamos só no ano passado a Amazon expandiu e ampliou a sua acumulação de riqueza em 70% do seu capital. Enquanto isso, mais pessoas passam fome. A miséria se instala. Até agora, países pobres não conseguiram vacinar sua população, porque existe um poder em expansão, que vai devorando e minando as possibilidades daquele equilíbrio natural que Aristóteles então imaginava entre a sociedade, entre a natureza, porque nunca um predador devora absolutamente, termina de vez com sua presa. O leão, depois que ele comeu um antílope, pode passar outros antílopes que ele não vai correr atrás. Talvez ele faça até um carinho, porque ele está pautado pela necessidade, mas esse sistema ao qual nós vivemos, ele se alimenta da tragédia, e aí chama a atenção de uma jornalista, pensadora, moderna, Naomi Klein, que ela vai falar do capitalismo do choque. Quanto mais desastre, quanto mais miséria, mais esse poder se expande como elemento do desejo. E esse desejo individual que se multiplica nesse desejo dos poderes das elites globais gera profunda desigualdade. Não somente nos elementos da vida social, de maneira tal a solapar, sim, os ideais da burguesia, que era a ideia da meritocracia, uma vez que o poder vai se expandindo e acumulando cada vez mais, fazendo escassear dentro da sociedade oportunidades para outros. Por isso que nós chegamos a um momento de desigualdade imensa, em que a pandemia potencializa isso, porque esse poder de expansão de desejo, vejamos só no Brasil, agora mesmo hoje, já estavam novamente remanejando o Código Florestal para flexibilizá-lo, para devorar ainda mais as nossas florestas e destruir o nosso futuro. Essa é a política, esse é o poder, que lá no mundo moderno Maquiavel já apontava. O poder não é estoque, ele é expansão. E ele se expande, seja no desejo individual de consumir e descartar, seja nesse desejo global de dominar e acumular, globalmente, gerando miséria e desgraça para a humanidade inteira, a ponto tal de colocar em xeque até mesmo o nosso futuro. Um abraço, se liga aí no nosso canal, dê o seu like, compartilhe, se inscreva. Um abração, meus queridos, minhas queridas.